Daniel, ele tem a sua história marcada numa época de crise. Crise em todo sentido que você pode pensar. A galera que está assistindo a gente em casa pode fazer muitas pontes de Daniel com sua própria vida. Daniel viveu numa época em que ninguém estava acreditando no governo, ninguém estava acreditando mais na juventude, ninguém estava acreditando mais no sistema, ninguém estava acreditando mais na religião. Por que razão? Aí eu vou pedir licença a vocês, Thiago, para antecipar um pouquinho, para dar o contexto de Daniel. Porque se eu chegar assim, às vezes a gente corre esse risco, vai analisar a biografia da pessoa, parece que a personagem cai de paraquedas assim. Mas tem todo um elemento ali que eu acho que enriquece muito mais. Vamos lá. Hoje a gente fala das grandes potências mundiais, aí, Estados Unidos, Rússia, China. Quem era a potência mundial? Quem mandava no mundo na época do dinheiro? Você tinha a Assíria. A Assíria era poderosa. A Assíria, todo mundo tinha medo da Assíria. Em segundo lugar, vinha o Egito. E entre a Assíria e o Egito, ficava o povo judeu ali, tá certo? Aí o que acontece? A Assíria teve um rei, outro rei, outro rei, e teve o rei Senaqueribe, que foi um rei, assim, terrível. Senaqueribe veio à região de Judá, atacou Judá, destruiu Judá. Eu estou escavando atualmente na cidade de Laquis, que foi uma cidade atacada pelos assírios. E eu vi em loco a história bíblica. E quando você vai no painel deixado lá no Museu Britânico, que era do Palácio de Senaqueribe, eles retrataram no painel, no relevo, as crueldades que os assírios praticavam. Vou dar dois exemplos para vocês. Uma das crueldades é o que foi capturado, ele tinha o seu parente morto na frente dele, desossado, e ele era obrigado, para não matar outros parentes, a triturar os ossos do seu próprio parente para fazer farinha com aquilo. Imagina a crueldade, você triturando os ossos de um parente seu para que não matem mais. Às vezes um rei da Síria, quando era pego, ele fala assim, para poupar a sua família, nós vamos vazar os seus olhos. Tanto é que tem a expressão, isso me custou os olhos da cara, isso veio da Assíria. Me custou os olhos da cara. Então eles eram terríveis, implacáveis. Caramba, é daí que custou os olhos da cara. Vem da expressão dos assírios, porque eles furavam os olhos. Inclusive Zedequias teve os olhos vazados por Nabucodonosor. Por que eu estou começando da Assíria se é Nabucodonosor Babilônia? Porque a Babilônia vai ser a continuidade cultural, econômica e bélica da Assíria. Ok. Esse Senaqueribe foi morto pelos próprios filhos dele. E quem assume o comando no lugar dele... Aí você vai ter um outro rei, o rei Adrameleque, e esse rei que assume no lugar de Esarhadon, perdão, Adrameleque não, Esarhadon. Esarhadon assume o poder, e aí acontece uma coisa interessante. Quando Esarhadon assume o poder, ele se converte a um deus da Babilônia. A Babilônia nessa época era só uma província. É como se fosse a Ucrânia e a Rússia. Aí o Esarhadon se converte ao principal deus da Babilônia, o deus Marduk, também chamado de Bel. É a esse deus Marduk que vai ser feito todo um culto ali. Quando ele se converte a esse deus, o que ele faz? Havia uma profecia na Babilônia que a Babilônia ia enfrentar 70 anos, guarda esse número, 70 anos de colapso, porque o deus Marduk iria castigar os babilônios por terem permitido que os inimigos levassem a estátua de Marduk para a terra deles. Aí o Esarhadon pegou essa profecia e virou de ponta cabeça. O 9, se você vira de cabeça para baixo, vira 6. Em escrita cuneiforme, o 70, quando você vira de cabeça para baixo, vira 11. Aí ele fala o seguinte, os 70 anos de opressão da Babilônia, por misericórdia do deus Marduk, viraram 11, porque ele virou o livro do destino de cabeça para baixo. E serão agora anos de prosperidade para a Babilônia. Aí Esarhadon começa a dar dinheiro para a Babilônia vai crescendo, 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 e cresce tanto que depois da morte dele, vem um outro rei, o último rei da Assíria, aí vem um homem chamado Nabopolassar, um general poderoso. E Nabopolassar, com todo o dinheiro que recebeu da Assíria, ele se volta contra a Assíria e domina a capital Nínive. Isso em 612 a.C. Quando Nabopolassar domina a capital,
com fogo ali, com força, ele se torna agora o soberano do mundo. E Nabopolassar era babilônico. E ele, ao tomar o triunfo, ele já prepara o filho dele, Nabucodonosor, para assumir o poder. Vamos congelar a história aí e vamos agora para Jerusalém. Vamos imaginar a gente está nas ruas de Jerusalém. Jerusalém estava com uma inflação caótica. Jerusalém estava pagando tributos para a Síria durante anos, desde 722 a.C., que agora eu estou em 612, ajuda a fazer a conta aí. 722 menos 612... 1.300. Não, menos. 722 menos 612. Vai dar 100 e pouco. Durante 100 e pouquinhos anos, os judeus 110, estavam... 110 né? anos, os judeus pagando pesado imposto para a Assíria. A Assíria. E a Assíria só prosperando. E agora que a Assíria caiu, vem a Babilônia também prosperando. E o Egito oferecendo ajuda para os judeus. Aí os profetas, especialmente o profeta Jeremias, e antes dele o profeta Isaías, falando para os reis assim, não se ajuntem com o Egito. Deixem Deus agir. Uma questão de fé. Mas olha, vamos imaginar o que o pessoal conversava na praça de Jerusalém. Pô, a Síria só está crescendo, a Babilônia só está crescendo, o Egito só está crescendo, e nós só estamos levando a cabeça. Está compensando adorar a Yahweh, a Hashem, o Deus dos judeus? Está compensando? Transformando isso em linguagem de empresa. Poxa, a empresa A está crescendo, a empresa B está crescendo, só nós que estamos aqui. Está compensando a gente continuar? Vamos mudar os métodos, vamos ver o que eles estão fazendo, que eles estão crescendo. Isso funciona para o mundo do mercado. Olha, eles estão crescendo, então vamos seguir a estratégia de mercado para a gente crescer também. Mas no mundo da identidade e da espiritualidade isso é perigoso. O profeta falou, confiem em Deus. Foi nessa situação que o povo de Judá acabou tentando fazer aliança com o Egito, não deu certo. O Nabucodonosor vem para a batalha de Carquemes contra o faraó Neco, mata o rei de Judá, e aí, como ele dominou agora a Assíria, o pai dele dominou a Síria, dominaram o Egito, eles pensaram, tudo que antes pertencia à Síria agora é nosso. Judá também é nosso. E como eles se juntaram com o Egito, vingança. Nabucodonosor chega em 605 a.C., cerca Jerusalém, e ele só não destruiu Jerusalém em 605, porque o pai dele morreu, ele voltou para assumir a coroa, mas ao voltar, ele levou alguns cativos, vários jovens. E entre esses jovens, 4 se destacam. Daniel, Azarias, Misael e Ananias. 4 jovens da elite da família de Jerusalém que foram no cativeiro para a Babilônia. Então, para aqui para deixar vocês falarem também, mas é aqui que começa, de fato, a história de Daniel, indo como cativo para trabalhar no palácio do rei. E ele levou também junto todos os utensílios do templo de Jerusalém. Ele esvaziou o templo de Jerusalém.